Um Dedo de Prosa, o seu canal no YouTube, traz a cada semana uma nova história, emoção à flor da pele, para rir, para se emocionar, entender melhor a vida e o seu próximo. Já somos mais de 2.000 inscritos. Agradeço sua participação. Você é nosso maior legado. Continue compartilhando nosso conteúdo. Deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, acione o sininho para novas notificações e, se possível, visite nossa loja. Eu sou Vanderleia Correia de Melo, sou paranaense. Deu para notar por esse sotaque, né? Então, nasci no sudoeste do Paraná e, claro, nasci no Paraná, mas me criei em Santa Catarina. Por isso esse sotaque acentuado, Acentuado, né? Bastante acentuado. No oeste de Santa Catarina. Então a senhora nasceu no Paraná, foi para Santa Catarina. E fiquei até 19 para 20 anos, né, em Santa Catarina. Foi aí que quando eu entrei na congregação das Irmãs Franciscanas de Cristo Rei. Entrou com que idade? Então, estava para completar 20 anos quando entrei na congregação. Nossa, no início da maturidade, ali, no fim da adolescência. Isso. E aí fiquei um ano, meu primeiro ano de aspirantado fiquei em Santa Catarina. E depois vim para São Paulo. Cheguei aqui, já completei esse ano 30 anos de São Paulo, 30 anos de Rio Grande da Serra. Nossa! Sim, de Rio Grande da Serra, que eu cheguei aqui. Mas depois retornei, fui para vários outros lugares, né, em missão. Não fiquei sempre aqui em Rio Grande. Até fiquei pouco tempo aqui, devo ter ficado uns 10 anos aqui. Da primeira chegada. Sim, fiquei 5 anos na primeira chegada, quando cheguei. Depois voltei para Santa Catarina e só retornei 4 anos depois. E aí fiquei aqui mais 5 anos. Rio Grande da Serra surgiu na sua vida como? Por eu ter ingressado na congregação, né? Sim. Das Irmãs Franciscanas de Cristo Rei. Nós temos uma comunidade aqui. E aí a senhora foi mandada para cá para fazer trabalhos? Missão. Os primeiros 5 anos foi minha formação mesmo, a formação religiosa. Mas uma igreja, tipo a faculdade? A nossa formação específica, né? Religiosa. Sim. Tá. Então foram os primeiros 5 anos. E o que levou a senhora para a missão? O que levou a senhora para a igreja? Aos 19 anos, né? Olha, quando eu iniciei a minha caminhada vocacional, foi aí com 17 anos. Eu fazia parte, era engajada na comunidade, num grupo de jovens, né? Olha que bacana. E as irmãs sempre atuantes na comunidade. As irmãs eram muito participativa, trabalhavam com a juventude, com mulheres, com mães, e como eu participava, né, da comunidade e do grupo de jovens, foi aí que eu conheci. E assim o apelo vocacional, né, a proposta surgiu de uma irmã que inclusive nesse tempo ela está aqui em Rio Grande da Serra. Mora na comunidade da Vila Conde e ela acompanhava a juventude, o grupo de jovens, e fez uma proposta. Quem de vocês gostaria de ser uma irmã franciscana de Cristo Rei, de ir pelo mundo levando o nome de Jesus Cristo? Olha só. Uma baita provocação. Essa proposta me interessou. E eu levantei a mão. E aí, então, a partir daí, comecei um acompanhamento vocacional. A sua família, a senhora tinha irmãos? Eu tenho 2 irmãos homens. 2 irmãos homens. 2 irmãos homens. Lá, Paraná, Santa Catarina, citados pela senhora aí, são colonizações tipo alemã. A senhora tem essa ascendência? Italiana. Italiana. Descendência italiana. Eu diria que ela era alemã, mas tudo bem, tá tudo certo. E aí a família aceitou? Era uma coisa que a família esperava? Não sei se esperava, mas depois, né, com o tempo,
foram compreendendo e aceitando. E aí, então, hoje já são 30 anos de congregação, né? Sim. A senhora era caçula, não? Do meio. A do meio. Um irmão mais velho e outro mais novo. Olha, que coisa. Acho que pro pai deve ser muito... Eu sinto, né, até hoje, senti assim que para eles, de repente, eles, naquele início, Sim. eles nem esperavam. Aí hoje eles já... Porque italiano tem muito isso, né, de família, de agregar família. Sim. O italiano tem muito desses valores, né? Sim. E aí a senhora sai numa época, numa hora, 19 anos, afluindo para a vida, a senhora sai de casa. Deve ter sido pro pai, deve ser... Mas hoje eles já são felizes e viram que foi a minha escolha de vida, né? Ah, respeitaram, com certeza. Respeitaram, Sim. E hoje eles participam dessa caminhada comigo e tá tudo muito... Que bacana. E não teve dúvidas da sua parte? Aos 19 saiu... Eu tô falando dos 19 porque é uma idade, hoje em dia, então, principalmente, é uma idade muito doída. Porque tem ali, a gente não tem o teste vocacional, hoje muitos estão perdidos, não sabem para onde vão. E no seu caso, não. Você já aos 19 já optou por isso, já disse que queria. Como é que foi isso? Eu acredito que 30 anos atrás, né... a sociedade também era um pouco diferente, né, de hoje. Tudo um pouco diferente. A gente ainda se encontrava. Eu me lembro que tinham os encontros de jovens, ali a gente partilhava a vida, socializava muita coisa. As coisas eram bastante diferentes. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas me lembro também que os nossos encontros com amigos, colegas, eram nas praças, eram na sorveteria, eram momentos muito interessantes, né, que a gente tinha. Hoje me parece que é um pouco menos, a juventude se encontra um pouco menos para isso, para partilhar a vida. Eu diria assim que naqueles anos as coisas eram muito mais, não sei, mais... Não está mais na senhora isso? Na essência, né? Como? Não está mais na senhora isso? Por exemplo, a fé se juntando a uma vocação, talvez, algo assim? Talvez. Não é? Talvez. Porque é muito forte, tem que ser muito forte para largar todo um conforto de família, não é? Tem que ter uma certeza. Mas tinha toda uma proposta. Eu acho que também é uma idade, essa idade dos 20 anos, 19 para 20 anos, é uma idade onde 30, eu falo dos 30 anos atrás, não de hoje, né? Que com 30 anos ainda é adolescente praticamente, quase. Os comportamentos, né? 20 e tantos anos ainda, aí o jovem, ele meio que migra, né? Para a idade da adolescência, muitas vezes. Sim, escolha de vida, né? 30 anos atrás você estava ali naquele tempo de decisão, né? De decidir o que eu vou fazer da minha vida. Seus pais eram agricultores? Meus pais, sim, foram agricultores. Nessa época a gente já morava numa pequena cidade, cidade bastante agrícola, mas era numa cidade. Mas ainda assim agrícola? Agrícola. Que é o foco lá do sul, né? Do sul o agronegócio, a agricultura, etc. E a senhora não se viu tentada a mais nada, apenas na religião? Para mim foi uma proposta muito interessante. Sim. Era uma jovem como qualquer outra jovem, né? Como qualquer outra. Que participava dos eventos da sociedade, participava de um grupo de jovens, mas assim, a proposta para mim foi interessante, a vida religiosa consagrada. No primeiro momento já abre mão de não morar mais na sua casa, ou não, ou tem toda uma caminhada aí para sair de casa? Então, eu com 17 anos, foi quando eu senti, né, esse desejo de querer ser uma franciscana de Cristo Rei. Sim. E aí eu passei a ser acompanhada pelas irmãs. 18, me lembro que naquela idade dos 18 anos eu participei dos encontros vocacionais, né, que eram específicos da vida e da missão das irmãs. Sim. Ali
várias experiências, eu escutei, participei, né, bastante de tudo que as irmãs viviam e faziam. 18, 19 anos, durante os 18 e os 19. Então, no final dos 19, eu tinha que dar um passo. E aí foi que as irmãs falaram, olha, agora é o momento de você fazer uma convivência com a gente, entrar para a nossa família, entrar na congregação. E, claro, aí o primeiro passo foi sair da minha cidade e foi aquilo que a gente chama de aspirantado. Aspirantado. Foi aspirar uma vida consagrada e também uma tomada de decisão que seria os próximos passos. Sim. E isso tudo fundamentado na fé? Na fé, numa proposta de vida. Uma proposta de vida diferente daquilo que é o comum. Sim. O primeiro passo é abrir mão da própria família, abrir mão até de uma vida ali, para ir para outro tipo de vida, né? Em que já não é muito, como eu vou dizer, o seio familiar, ou é? Nós vivemos fraternidade. Vivemos, somos um grupo de irmãs que vivemos, são várias irmãs que vivemos juntas, né, numa fraternidade, e cada uma tem sua profissão, tem suas responsabilidades, seu compromisso, mas temos também uma vida em comum, onde nós participamos de momentos de oração comunitária, momentos de lazer, momentos de estudo, que é comunitário. E quando eu falo em abrir mão da família, não falo apenas da sua família, do núcleo de seu pai e seus 2 irmãos, tá? Sua mãe. O que eu falo é assim, abrir mão da própria, a senhora como mulher, né? Da própria ambição de criar a própria família, né? Da maternidade. Exatamente, vem a maternidade, aquela coisa toda. Eu costumo dizer que, acho que, assim, para toda mulher, né, sempre fica esse instinto materno. Sim. E, claro, isso é muito importante, senão nos tornaríamos pessoas estéril e, pelo contrário, eu me sinto muito fecunda naquilo que faço, né, nas atividades. Inclusive, eu até falo que eu nunca senti, assim, vamos dizer, uma frustração por não ter sido mãe, né, por não ter gerado um filho. Não, eu acho que eu nunca tive fortemente o desejo da maternidade. Sim. Mas esse instinto, querendo ou não, eu acordo muitas vezes à noite, lembrando, nossa, mas eu tenho que encaixar aquela criança na psicóloga, e aquele que está com o pezinho que precisa de um fisioterapeuta, e sabe, essa preocupação com a vida, né, com a vida mais indefesa, com a vida mais frágil. E é nisso que eu vivo minha maternidade hoje. Entendi. Eu achei muito bonita a palavra que a senhora citou no começo, fecundidade. Quer dizer, a senhora pensa dentro do seu coração que a senhora continua fecundando essas vidas que que não foi uma abertura ou não foi deixar de lado algo. Não, com certeza a gente vive essa maternidade, essa realização, né, da maternidade hoje, cuidando das vidas. Sim. Então, para cada um aí, são seus filhos. Com certeza são meus filhos. Eu sinto eles, né, perto e tenho esse carinho, esse cuidado, né, no dia a dia que nós temos com as crianças. Que bacana. É uma coisa que comove bastante e que mostra uma certa profundidade na escolha, né? Mostra que não foi uma coisa de... Não, tive que aceitar depois. Não, era algo que já estava latente aí dentro. E hoje também faria novamente essa opção, né? Trilharia esse caminho. Mas hoje já é 30 anos depois, né? Por isso mesmo. 30 anos depois. 30 anos depois. Bom, aí a senhora saiu de casa, foi pro... eu fiquei um ano próximo, numa cidade de Santa Catarina, o primeiro ano, né? Sim. E depois já vim para Rio Grande da Serra. Aqui foi, então, a formação mais específica. Fiquei, né, no noviciado, aquela preparação para daí os primeiros votos. Sim. E foi
Em maio desse ano que eu completei 25 anos de vida consagrada, que daí fiz os meus votos. Não que eu entrei na congregação, né? Que são 30 anos. 5 anos depois de estudo e de caminhada, de formação inicial, aí eu fiz os meus votos, né? Os votos religiosos mesmo, os votos na vida consagrada, né? Disse meu sim. E então, em maio desse ano, eu completei 25 anos. Que bacana. Então tem todo um rito aí, tem todo um caminho a ser seguido. Tá legal. Diga pra mim, Rio Grande surgiu aí no 2º ano? No 2º ano. Nossa, e quando era? Lembra a data, os anos atrás? Então, foi que eu cheguei em Rio Grande em 1995. 95. Nossa, nós já estávamos bem avançadinhos já, né? Tá, 95 a senhora veio pra cá e foi trabalhar onde? Olha, eu fiquei na formação, que era o nosso foco, a formação, né? Pra vida consagrada, então era bastante estudo, a gente saía... os estudos eram feitos em casa, mas também tinha com assessores, que era feito na Conferência dos Religiosos de São Paulo, né? Conferência dos Religiosos aqui em São Paulo. E eu fazia um trabalho na escola, no Centro Educacional Cristo Rei, né? Cristo Rei. Que nós atuamos 45 anos no Centro Educacional Cristo Rei. Então, que tem uma formação bem fecunda aqui, né? Já que a senhora usou essa palavra que eu adorei tanto. Bem fecunda, ajudando a criar a sociedade, ajudando a criar os primeiros valores, tal. Bacana. Nessa época lá, a senhora dava cursos, então? Não, eu trabalhava auxiliar de sala. A gente trabalhava alfabetização da educação infantil. Eram turmas e turmas de criança, né? Que alfabetizávamos. Escola de educação infantil mesmo. Sim. A senhora falou Cristo Rei aqui no centro da cidade, que era lá embaixo, onde hoje é uma escola e tal. Isso, no centro. Sim, que bacana. Não, ali do lado da delegacia, né? Perto da prefeitura. Exato, lá mesmo. Foi a minha primeira experiência com Cristo Rei, foi lá. Mas vamos lá, voltando aqui para a senhora. Aí lá a senhora começou essa segundo ano da sua caminhada. Foi. De descobrir as coisas. E é engraçado que eu imagino que Rio Grande do Sul seja um pouquinho parecido com a região que a senhora veio também. Uma pequena cidade, ou não? Já nutria diferenças? Não, eu me criei, né? Cresci numa cidade bem menor, né? Bem menor? Sim, de 10 mil habitantes, cidade bem interiorana, né? Nossa! Aqui já é uma cidade bem mais movimentada, cidade mais periférica, né? Sim. Então, bem diferente, muito movimentado. Trem, a gente nem conhecia trem. Não? Naquele tempo, quando cheguei aqui, ficava assustada com aquele. Era um tempo de muito vandalismo. Os jovens andavam em cima do trem com as pernas todas penduradas nas portas. Aquilo apavorava a gente. E eu não conhecia trem, não conhecia metrô, né? A gente andava, era de ônibus, de carro. Tá, então você se assustou mais com o ABC, na realidade, do que com o Rio Grande. Porque Rio Grande, até hoje, ainda é uma velocidade de Rio Grande bem mais lenta, né? Com ABC, verdade. Se você sair daqui para Mauá, você vai ver que lá eles estão quase a 100 por hora. Aqui a gente ainda está 20, tentando acelerar para 20. Mas esse trem chegava e vinha até aqui em Rio Grande, com as pessoas em cima, caminhando em cima, né? Aquilo era um terror, ficava apavorada, né? Sim. O que ia acontecer com aqueles jovens, aqueles adolescentes, então... Mas depois foi mudando essa realidade. E era o olhar de uma adolescente também. De uma jovem adolescente. E aí a senhora saiu de Rio Grande? Fiquei aqui uns 5 anos, aí depois retornei para Santa Catarina, já tinha feito meus votos, né? Sim, já estava feliz. Lá fui trabalhar numa instituição social, numa ação social, num lugar onde acolhe até hoje crianças também, adolescentes, um trabalho bonito. Uma instituição chamada Promenor, que nós irmãs estamos há bastante tempo lá com uma diretoria, um grupo, um pessoal da comunidade.
que leva aquela instituição para frente. Que bacana. Dá para a senhora falar um pouquinho sobre essa organização? Como é que faz isso? Como é que vocês chegam aqui e vocês organizam as coisas? Como assim? Cria uma diretoria? Cria uma entidade? Como é que é? Bom, eu vou falar então da ação social, né, Sim. que eu estou aqui hoje. A ação social é uma instituição como essa que eu trabalhei lá, criada há muitos anos. A nossa ação social, ela foi fundada em 1979. E se for ver, recorrendo os livros, né, antigos, Sim. as atas, tem pessoas aqui da cidade, algumas pessoas que estão como fundadores, né, estão lá como fundadores nos livros. Eu nem vou citar nome, porque daí eu lembro o nome, não lembro o sobrenome, né? No 79 eu ainda era uma menina. E nem pensava em vir para Rio Grande da Serra. Então as irmãs, o grupo de irmãs que fundaram a ação social, começaram, né, com uma diretoria, com a legalização, né, dos documentos. E depois, claro, caminhou por um tempo. Aí depois passou a ser uma associação, a burocracia muito maior, muito mais documentações, Sim. Estatuto social, né? Aí entra toda uma papelada também para fazer essa legalização. Só que no início, claro, as irmãs tomaram a frente. Depois, com o tempo, as pessoas também assumem juntos. Sim. Porque passam a conhecer, também vão tomando conhecimento, né? E passam a contribuir muito mais. Então, hoje nós temos uma associação de lei, que os leigos levam também para frente. Sim, entendo. O professor Adelino é o nosso vice-presidente, né, da associação aqui da Ação Social. Gosto muito da Adelino. Temos a Luzinete, não sei se conhece a Luzinete. Conheço. Ela também é a nossa secretária. E temos uma vizinha aqui perto que também voluntária, ficou muitos anos voluntária, conheceu bem a associação, hoje é a nossa tesoureira. Sim. Então tem toda essa parte burocrática, né? Estatuto. Mas como é que começa isso? Isso tem um início. Inicia-se por vocês. Que seriam as madres ou freiras? Como é que eu chamo? As irmãs, né? Que começaram mesmo porque tinham Sim. esse interesse de criar algo que pudesse favorecer a comunidade. Tá, eu tô dentro da igreja, aí tem as irmãs da igreja. Sim. Essas irmãs se unem. Que somos nós. Sim. A congregação. Sim, que tem experiência. Então, essa fase de experiência, de olhar, porque é uma coisa que a gente não vê muito no país, é exatamente isso. Associativismo não é uma coisa, embora eu reconheça que na região que a senhora nasceu, no sul do país, o associativismo, a cooperativismo, essas coisas se fundamentaram lá. E de lá tomaram o país e tal. Mas a vida geral das pessoas aqui, por exemplo, no ABC, os retirantes nordestinos, aqueles outros, como é que eu vou falar? Aqueles outros cidadãos, eles vivem na bolha deles, né? Eles não têm muita ideia de associativismo, de se juntar para se fortalecer. Isso aí tudo vem da cabeça de vocês, né? Eu acho que também da época, do tempo, quando a realidade do sofrimento está grande. Sim. Diz que todo projeto, toda iniciativa surge a partir de problemas. Quando os problemas estão aí, né? Estão aí, tem que arrumar. Tem que se encontrar e buscar as soluções. Sim. Nós chegamos esse ano também, em janeiro, nós comemoramos aqui no Rio Grande da Serra 50 anos de presença das irmãs. Sim. A nossa fundação é italiana, né? A nossa congregação começou na Itália. Sim. E com o Concílio Vaticano II ali, a nossa geral, né, que fica na Itália, ela ouviu e respondeu ao apelo, né, do Papa da época de sair em missão. Sair em missão. E foi então que que as irmãs, né, naquele tempo escolheram o Brasil. Vamos para o Brasil em missão. Vamos fazer alguma coisa lá, ajudar aquele povo que também precisa. Então vieram as primeiras irmãs no 63. O primeiro lugar onde elas
Elas chegaram, foi em Joinville, ficaram lá até 1970, ficaram um período em Joinville, mas depois vieram para o interior de São Paulo, que é Garça, né, ali entre Bauru e Marília, ficaram ali um período, e nisso elas procuravam um lugar mais central em São Paulo para que pudessem se encontrar, formar também uma comunidade delas. Sim. E foi aí que surgiu, por meio também um padre que era amigo e irmão de uma das nossas irmãs, né? Ah, sim. Surgiu Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra, sim. E aí as irmãs vieram conhecer no 73 Rio Grande da Serra. Chegaram aqui, gostaram, e aí já escolheram esse lugar onde nós moramos. Sim. Aqui no centro da cidade, ao lado da paróquia. E aí começou a nossa história aqui, né? Porque o vínculo das senhoras é a paróquia. E não dava para ficar só com esse vínculo na paróquia. Entendi. As irmãs queriam também um trabalho social. Entendi. Queriam desenvolver um trabalho social. Aí que nasce a Ação Social Cristo Rei. Sim. Foi por meio desse desejo de ter um trabalho social, de trabalhar com as famílias, de trabalhar com criança, com jovens. E como? No início, a primeira necessidade foi a Casa da Sopa. Foi aí que teve, né, aqui nesse lugar, a casa com a nossa querida irmã Bertila, que já está no céu. Ela que trabalhou esse primeiro tempo aqui na Casa da Sopa. Então, sim, tem vários pais de família, políticos, pessoas que contam que ficavam aqui na rua tomando leite com chocolate, sopa, aqui que era servido na casa. Ofertado pela associação. Ofertado. Então, aí eu vou voltar aqui, porque a gente tem que ser um pouquinho reto, né? Então, eu vou dizer assim, a gente quando olha para uma irmã, uma madre e tal, uma freira, aí a gente tem esse costume de dizer assim, é a esposa de Deus. E só isso. A gente não olha que elas têm um curso, que elas se especializam, que elas são estudiosas. Quando a senhora falou para mim aqui que a senhora ficou um tempão lá estudando para sentir a vocação, para ver o que era, eu fiquei me perguntando, é quase uma faculdade, são 5 anos se formando. Porque a gente tem, se for ver, né? Nós temos estatuto próprio, nós temos as nossas constituições, que ali é todas, né, as diretrizes, como é a nossa vida, né? Ali entra um pouco tudo sobre a nossa vida de oração, nossa vida apostólica, de missão, nossa vida de fraternidade, a origem mesmo da congregação, aquilo que é a nossa essência como congregação, né? Então, isso tudo tem que ser bem conhecido, bem estudado. Depois nós temos também a riqueza das fontes franciscanas, que é toda a vida, toda a história e vida de São Francisco de Assis, que é a nossa espiritualidade franciscana. Então, a gente precisa conhecer. Não tem como conhecer se a gente não aprofundar, não estudar, não se debruçar, né? Sim, então, que bacana. Então, essa coisa do estudo e de se olhar é muito interessante, por quê? Porque remete que não é uma coisa pronta, né? Não está pronto. Com certeza não. É um processo de vida. É um processo, né? É uma história de vida, é uma caminhada. Uhum. Aí, claro, né? Depois de tudo isso, eu... depois que fiz meus votos, fiquei mais um período aqui, que foi minha formação acadêmica, né? Aí fiz o meu primeiro curso, a minha primeira formação, fiz artes plásticas. Artes plásticas. Fiz artes plásticas, amei. Foi uma das coisas muito linda que aconteceu na minha vida. Foi esse curso que me deu assim, uma abertura também para ver a vida mais colorida. Trabalhei, fiquei mais de 10 anos em escola pública, com esse curso trabalhando, né, as aulas de artes. Descaracterizando também que artes é só recreação, correr no corredor ou não fazer nada na sala de aula. Não, trabalhei muito história da arte, sim, técnicas. Foi muito positivo, me realizei assim como profissional nesses 10 anos. E só saí da escola pública porque daí também fui para veio uma proposta muito linda de eu fazer um tempo de missão fora do Brasil, que fiquei no Haiti.
Não é? Tinha um país de fome, um país de realidade muito dura. Lá também foi assim, aquele divisor de águas, né? Minha vida antes da missão foi uma coisa, depois da missão outra. Sim. Pela experiência, né? Pela experiência forte também que eu vivi. Sim. A senhora pegou o Haiti aí lá no final da Guerra Civil? Peguei, não, foi agora, né, eu fui... Que o Brasil teve um trabalho, né? O Brasil foi lá para acalmar, mandou Forças Armadas para lá. Depois do terremoto, né? Sim. Que entrou num caos praticamente o país. Exatamente. Não, aí o Brasil veio mandou por causa da Guerra Civil e quando estava saindo veio o terremoto. E aí Já acabou com um pouco que tinha, né? Sim. E aí voltaram-se lá agora, mas não para as Forças Armadas, não para fazer a força pacificadora, mas para fazer um trabalho de reconstrução de algumas partes do país que sofreu demais com o terremoto. A senhora esteve lá nessa época? Eu estive depois, eu cheguei lá, o terremoto foi em 2010, eu cheguei em 2015. Nossa. Sim. E 2016, cheguei lá e fiquei até 2019. Sim. Um país quebrado, um país esquecido, Sim. abandonado, né, por políticos, por um povo que vive à mercê. Sim. Um povo que vive à mercê, numa pobreza, numa dureza de vida muito grande. Ensina demais. Sim, muito. Eu tive o meu primeiro impacto com a vida, foi aos 25 anos. Eu estava tentando entrar numa faculdade e por conta de estar fazendo um cursinho, fui com alguns veteranos da faculdade para fazer um trabalho com eles aqui na Santa Luzia, numa Santa Casa, mas que era Casa de Loucos, não sei se a senhora lembra dela, hein? Era Casa de Loucos. E quando cheguei lá, a gente viu muitas mulheres na faixa de idade ali dos 40 anos, todas internadas, tidas como loucas, e nós estávamos entrando naquela fase da democracia, de liberdade, mudou-se os códigos para psiquiatria, então já não tinha que devolver essas pessoas para casa, porque a gente fazia o primeiro trabalho, que era cadastrar, pegar o nome das pessoas, porque muitos sequer tinham nomes, não tinham nem dados. E aí eu fui descobrindo que muitas daquelas mulheres que estavam lá, elas não tinham problema de loucura, elas foram retiradas da sociedade porque eu era mãe solteira, ou porque por N motivos. Então os pais internavam ela nesses pseudos internatos aí da vida. E aquilo me chocou profundamente, porque a pessoa pega achando que, eu não sei se está achando que está fazendo bem, né? Mas joga a pessoa numa vida de exclusão total, onde a pessoa não tem espaço para nada, onde é drogada, onde é jogada. E aquilo como ser humano, me tocou profundamente. A senhora acha que essa experiência que eu tive aqui foi a experiência que a senhora teve lá? É jogar um povo, uma população na mais absoluta miséria, sem condições de se erguer e necessitando dos outros para fazê-lo, isso dói demais. É um sofrimento grande. Pessoas que não têm um país, né? Eu não estou falando de um grupo, eu estou falando de um país que não tem a quem recorrer. Eles não encontram políticos, eles não encontram quem dê um socorro, a não ser voluntários estrangeiros que estão lá com algumas missão aberta, que dão essa assistência, mas isso tudo também muito passageiro, né? Porque hoje eles vivem os conflitos dentro do país e aí os estrangeiros também deixaram bastante o país pelo risco. Realmente chegou uma hora que se sentiram encurralados, né? Sim. Em levar a missão para frente, chegaram aí entre a vida e a escolha da vida, ou então morrer, porque pro estrangeiro é muito arriscado estar no país naquelas condições, vivem muito ameaçado, porque são muitas facções, sim, muitas guerrilhas, né? Se assemelha à África, né? Guiné-Bissau, e por aí vai. Mas então
E aí as pessoas ficam ainda mais vulneráveis. Lá a senhora trabalhou com o quê? Lá eu cheguei num projeto já estruturado, o projeto Solidariedade entre a Igreja do Brasil e do Haiti. Sim. Aí lá eram vários eixos, né? Formação humana, tinha a parte da saúde, a pastoral da criança, e também mais artesanal, que se trabalhava com mães, crianças, a questão do artesanato, para eles criarem os seus artesanatos, poder sair vender na rua e ter um recurso, né, para poder pelo menos comprar alguma coisa para comer. Aí tinha toda essa questão também da saúde, que se fazia, lá fazíamos muito a multimistura para a nutrição das crianças. Sim. A parte da psicologia, remédios, ervas medicinais, né? Toda essa questão dos medicamentos alternativos. Sim. E também o reforço escolar, lá era forte, porque o índice de analfabetismo também muito alto, né? Muito então alto. dá esse reforço, esse apoio para a criança, para que ela pudesse desenvolver. Aí a senhora ficou lá quantos anos? Fiquei do 2016 a 2019. Cheguei no início de 2016, saí em março de 2019. E tudo isso marcou bastante. Foi forte. Foi forte porque ali a gente se deparava mesmo com a fragilidade, né? Com a vida frágil. Entendi. Eu vivi umas experiências muito fortes. Um dos fatos que me lembro muito que uma mãe, ela tinha gêmeos, ela teve gêmeos. E aí quando estava com 3 meses, né, amamentando os gêmeos, ela chegou no nosso projeto e falou, olha, eu não tenho mais condições, o marido, ele falou, nós não temos mais condições de continuar amamentando as crianças. A minha madame, né, que lá toda mulher é madame, porque é francês, então a minha madame não tem mais condições de amamentar as crianças, porque para ela amamentar ela tem que comer, e a gente não está conseguindo sobreviver, não está conseguindo alimento, né? Então ela tem que trabalhar, e aí fica muito mais fácil a gente conseguir alguma coisa para as crianças aprenderem já a comer, do que ela ficar parada em casa e ainda ter que comer para poder amamentar as crianças. Nossa, aquilo foi forte. E foi aí que a gente deu um grande apoio para ela, para as crianças. Tinha uma farinha própria, que era para a mãe que amamentava. Uma farinha própria para criança, para bebê. Então a gente começou a dar aquele suporte, né? Oferecer essas farinhas para que ela pudesse se alimentar e também estar forte, né, para poder amamentar as crianças, que fosse um período mais para frente, né, podendo amamentar. E me lembro também de uma cena muito forte de uma mãe que chegou desesperada, que o filho tinha morrido em casa, que era pra gente correr, dar socorro e ajudá-la, né? Foram cenas muito fortes, muito, muito mesmo. Crianças, me lembro que morreu uma criança, e lá toda essa questão do enterro, ele é muito caro, né? Para enterrar uma criança tem que pagar muito caro para tudo, para tudo aquilo que precisa para fazer um enterro, é tudo muito caro. Para quem não tem nada, né? Para quem não tem nada. E quando uma pessoa passa fome e sede, você imagina o que ela tem? Nada? Não. Se a pessoa passa fome e sede, ela não tem nada. Sim. E isso aconteceu do meu lado. E foi uma cena assim que ficou registrada na minha mente. Aí nisso chegaram os fiscais. Não é prefeitura, é um local que existe na comunidade, mas que eles nem abrem as portas. Mas ficam sabendo quando uma pessoa vai erguer uma tenda, uma pequena construção, para pedirem impostos, para cobrarem impostos, ou quando uma pessoa morre também para cobrar
impostos da onde vai ser enterrada. E aí chegaram esses fiscais e se colocaram do lado do pai e a gente estava com o caixão dentro do nosso carro, da criança, o caixãozinho da criança dentro do nosso carro que ia levar para o cemitério, dando uma força para essa família. E esses fiscais cobraram dinheiro e aí quando o pai falou, nós falamos, a nossa parte nós fizemos, estamos fazendo, de ajudar a família. E aí ele cobrou o pai que estava do lado, o pai falou, eu não tenho. Eles deram um muro na cara do pai e o pai caiu deitado no chão. Nossa. Eu nunca vi uma coisa tão dramática, tão forte, tão feia como essa. Então, a violência, né? A violência, a falta de humanização, de respeito à vida, à humanidade. Então, entendi. É verdade. Bom, como é que foi a volta? A volta a gente precisa de um período para se inserir, né? Parecia que quando cheguei aqui no Brasil, parecia estar num outro mundo, né? Sim. Aí, o primeiro tempo eu me achava inútil aqui. Eu me achava inútil aqui. Sim. Eu não queria ficar, não queria permanecer, porque eu sentia que eu tinha que voltar. Entendi. O primeiro tempo quando eu cheguei, né? Eu imagino. Achava que lá precisava mais da senhora do que aqui. Lá havia necessidade, não aqui. Aí eu já cheguei direto, fiquei 1 ano na Bahia, né, antes de vir pra cá. Numa realidade de bastante pobreza, uma cidadezinha muito retirada da Chapada Diamantina, mas onde também fui muito desafiada lá pela realidade. Visitei muitas comunidades, mas já em outubro, antes de finalizar o ano, já recebi a papelada para assumir aqui assumir a ação social, né? Assumir a presidência aqui como representante da ação social. Sim. E aí, claro, vim direto para cá e estou até hoje, 2020, 21, 22, 23, finalizando aí. Trabalho bonito, trabalho também de muitos desafios aqui. Hoje eu já me vejo necessária. Sim, ainda bem. Hoje eu já me vejo mais necessária aqui. Sim. Né, do que aquele momento que eu cheguei e deixei um outro país que precisava muito mais. Sim, então, entendo. Essa coisa do limite da gente é uma coisa que é muito doído. Eu não me reergui na fé, eu me reergui em outra coisa, mas imagino que a senhora tenha se reerguido na fé. Esse negócio de aceitar que o tempo lá seu acabou, sim, de aceitar que as coisas, infelizmente, caminham dessa forma. Dessa forma. Quando eu voltei, na verdade, antes de acabar meu tempo lá nessa missão, eu pedi para a congregação que gostaria de ficar mais um período, né? Sim. E foi aí que a resposta, então, veio uma resposta que eu devia voltar para o Brasil, porque a congregação precisava aqui, que eu contribuísse aqui no Brasil com os nossos serviços, né? Os nossos serviços. E eu entendi perfeitamente, porque quando eu fui, eu estava ciente de que era um tempo, um período. E aí, então, diante da resposta, né, eu retornei com boa vontade. Mas essa resignação veio com a fé? Sim, com certeza. Com certeza, com a fé. A gente... Porque é muito difícil, né? Não questionou nada, não questionou Deus, não questionou a vida, não questionou... Porque é muito difícil, né? Esse olhar da gente chegar no espelho e olhar e ver que você, infelizmente, não é o que você quer, né? Você é uma série de circunstâncias e você tem que aceitar aos poucos. É obediência, né? Nós temos os votos. Sim. A nossa congregação, ela... Quando nós fazemos os nossos votos, quando a gente faz, né, esses 3 votos de obediência, de pobreza e de castidade. E esse voto de obediência, supõe-se que quando a congregação precisa da gente também, nós vamos estar disponíveis. Isso está um pouco aí ligado com esse voto de obediência, a nossa disponibilidade, a nossa prontidão. E como é que é essa coisa ligada a Deus? Como é que é? Chega a ser algo escrito por Ele? Como é que a senhora interpreta? Já que a senhora é uma pessoa culta, né? Bem culta, dá para notar. Bom, culta. Como é que é? Não é essa resignação não tem muito a ver com Ele ou
com o que a senhora aprendeu sobre ele? Olha, Eu não estou querendo ser genérico, mas também não quero ser muito profundo, né? Eu só quero as suas experiências, tá bom? Porque a senhora ficou muito emocionada e eu vi que realmente toca a demais. missão, né? Quando eu falo da missão, dessa missão específica, né? Porque eu já vivi em muitos lugares. No Mato Grosso eu fiquei... Vou voltar, viu? Pode. No Mato Grosso eu fiquei 6 anos lá, numa missão muito linda, que fiquei na educação. Esses 6 anos na educação, junto com os jovens, crianças, uma vida muito dinâmica, muito bonita, e também no auge da minha história, né? Aí com 35 anos. Então, foi muito, muito importante, marcou muito esse tempo, esse período que eu vivi lá. Mas voltando então, se é desejo de Deus, se é vontade de Deus, eu acredito que sim, porque a minha resposta foi a Deus, né? A minha opção de vida, a minha escolha de vida é ligada, é para Deus. Eu fiz essa escolha, eu entreguei minha vida a Deus. Sim. E então eu procuro viver, né, um pouco dentro desses propósitos aí. Eu não vou dizer totalmente, que a gente também tem as nossas falhas, mas isso é importante. A nossa vida é conduzida, né, nessa direção, nesse caminho de Deus. Então, tudo que a gente faz, primeiro vem essa nossa decisão, o que é o essencial. Sim. Qual é o meu essencial hoje? É Deus, é Jesus Cristo. E a gente tem que ter isso muito claro na cabeça, porque senão você não... A gente se perde. Se perde. A gente se perde. Não é? Eu me perdi com a Igreja Católica na questão dos padres e a pedofilia, essa coisa. Me perdi, não consigo perdoar a Igreja Católica nem ninguém. E acho que também esse negócio de Deus, assim, para mim é um pouco complicado por causa das coisas que acontecem. Mas eu também vi Deus, anos depois de ter encontrado uma pessoa, e era uma mulher, essa experiência que eu falei para a senhora, a gente ajudou ela, chorei demais, eu fiz muitas coisas assim, briguei com muitas pessoas, etc e tal, mas a gente deu para elas o caminho e também pediram para mim me afastar, porque não queriam mais confusão, né? Porque a gente acaba... Posições sempre acabam... Fala, né? Sim, então sempre acaba. Então me pediram. Bom, passaram anos, casei, tive 3 filhos, e um belo dia eu estou voltando da faculdade e eu encontro essa pessoa em um evento. Ela olhou para mim, se lembrou de mim, não falou nada, o evento acabou, eu estou indo embora, ela me chamou num canto e me agradeceu. Quando eu olhei para ela e vi que ela tinha perdoado as pessoas que fizeram as coisas que fizeram para ela, aquilo lá foi um tremendo de uma porrada, né? Me fez despertar para a vida. Quem sou eu para condenar? Foi a questão que eu me peguei ali. Quem sou eu? Não sei, não posso condenar. Então, fiquei muito tempo assim, eu conversava com minha filha, que tinha 3 aninhos de idade, e eu ficava perguntando para ela, e ela dizia sempre sim, e eu falava, e eu acabei aceitando essa coisa, porque é muito difícil. Eu imagino que para a senhora também, né? Muito tempo para isso ir passando, essa necessidade de estar lá e passando, a necessidade de aceitar os caminhos daqui, de olhar para as pessoas daqui, e aí, não é? Isso vai se integrando na vida da gente. Sim, né? com certeza. E também a gente vai entendendo que a necessidade, que é uma necessidade, né? Também levar para frente o nosso trabalho aqui. Nós somos um grupo pequeno e tem outras propostas de missão. Sim. A gente vislumbra aí para frente, quem sabe, vamos para uma missão na Amazônia. Estamos sim. Aí, com propostas novas. Está sempre aberta. Com propostas novas, sim. Dentro disso tudo, a gente fala um pouquinho de dor aí e tal, a coisa toda. Nos últimos anos, há um ano atrás, a gente estava numa pandemia danada e todo mundo morrendo com muita facilidade, a gente perdendo, eu mesmo perdi uma irmã, foi assim uma coisa horrível, foram anos de muita escuridão. Como é que a senhora passou esses anos com muita negação, a pandemia? Eu fiquei muito assustada no início com a pandemia. E como era muito recente meu retorno também do Haiti, eu queria ser desafiada. Eu me lembro que quando começou a pandemia, eu peguei uma semana, eu fiquei lá na Sé, bem no início da pandemia, eu falei, eu vou lá ajudar
teve uma tenda, eles abriram uma tenda e alimentavam moradores de rua. Então ninguém não, mas poucas pessoas, né, queriam estar de frente no trabalho, porque todo aquele risco, imagina pessoas de rua. E aí foi que eu cheguei para minha comunidade, a minha fraternidade, e falei, eu vou ficar uma semana lá, ajudando a servir, a atender, a cuidar das pessoas. E aí fui e fiquei. Quando cheguei de volta, eu fiquei isolada, 8 dias, porque eu não sabia, né? É uma questão mais de responsabilidade, porque tinha pessoas comigo e respeito e responsabilidade. Fiquei 8 dias isolada, não tive nada. E depois eu não fiquei mais, não fiz mais essa experiência de isolamento, porque eu não tive, eu não contraí o vírus. Eu também nunca parei durante a pandemia, não parei o atendimento às pessoas, ia nas portas levar alimento para as idosas, para as crianças, para as famílias, atendimento aqui. Foi um período também que nós conseguimos cesta de legumes, verduras, né, que veio, a prefeitura até fez essa mediação, veio via prefeitura, né, a gente ia, retirava, trazia para a entidade, chamava as pessoas, ia entregar nas famílias. Então, não paramos de atender. Tivemos também bastante parceria, empresas que mandaram alimento para nós e nós levávamos para as famílias, chamávamos aqui, eles retiravam esses alimentos. Então, o atendimento foi intenso. Sim. Não tive muito, não parei. Até por conta da sua formação, da onde a senhora está, etc. E tal. Mas tive medo, assim como qualquer outra pessoa, medo de perder familiares, medo de perder pessoas queridas, medo também de ter esse vírus, né? Sim. E de repente passar para alguém. Então eu tinha todos esses cuidados aí, mas na ativa. Tinha uma filósofa e economista francesa que chegou a ouvir ela falar umas frases assim sobre a pandemia e sobre a experiência da pandemia. A Europa perdeu muita gente e na maioria das vezes eram pessoas idosas, etc. E tal. E ela dizia, ela fazia a seguinte previsão de que o mundo mudaria, que as economias mudariam, que iam ser focadas mais em solidariedade, que as pessoas estavam descobrindo a si próprias, etc. e tal, então que a economia seria mais solidária. Passou aí um tempo, nós tivemos o lockdown, passou o lockdown, e aí tudo que ela falou parece que foi balela, porque a gente não chega a perceber isso, uma preocupação mais... Eu pergunto para as pessoas, ninguém também vê muito isso, não. A senhora, como é que vê? As pessoas pararam para pensar nesse tempo sozinhas, elas pararam para pensar que elas não estão sozinhas, que tem o outro, que tem o próximo? A pandemia deixou consequências, e isso é bem visível, né? Sim. Deixou um país mais empobrecido, né? Eu vejo esse empobrecimento. Mas no senso de ser humano, não? De ser humano, uma vida, um senso, assim, de... Na verdade, o que eu percebo ultimamente, o voluntariado muito escasso. Muito escasso. O custo de vida muito alto, e eu atribuo a isso toda essa falta de tempo para que as pessoas possam contribuir com os outros, né? Eu andei conversando com jovens. Sim. Jovens que são filhos dos nossos associados. Jovens que são filhos do pessoal da nossa diretoria. Filhos dos nossos voluntários. E eles respondem assim: irmã, hoje a gente não dá conta de trabalhar para sobreviver. Trabalhamos a semana toda e trabalhamos muitas vezes de final de semana e ainda assim está difícil de sobreviver. O custo de vida está muito alto. Então, penso que tem a ver com isso. Essa falta de disponibilidade, de tempo também, porque o voluntariado tá, e não é nós aqui na nossa instituição, eu vejo a nível geral.
Tá muito difícil. Sim, eu acho isso tudo mentira. Uma vez a gente conversou por telefone e eu falava para a senhora que eu acho as pessoas muito mentirosas e muito irresponsáveis, né? Porque é responsabilidade nossa. Desde o lixo, a gente tá no documento, tá lá na reestruturação, tudo é sua responsabilidade. Você comprou isso aqui, é sua responsabilidade, sim, né? Com certeza. Quando for descartar, saber. Hoje não, a gente vê uma cidade, não só Rio Grande da Serra, mas outras cidades que a gente caminha também. Um mar de lixo. As pessoas não se preocupam, muitas vezes no seu entorno e dentro do seu entorno elas não se preocupam, e aí elas culpam tempo, elas culpam falta de dinheiro, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso, assim, na minha experiência pessoal. É as pessoas mesmo. São relaxadas, esperam por outros. Sempre esperam por uma irmã que venha fazer o serviço, sempre esperam por alguém. É assim que a sociedade está. Não é falta de tempo nem nada, porque eles têm muito tempo para se divertir. Nas faculdades, eu fui fazer faculdade de novo agora, as pessoas perdem mais tempo com os trabalhos extracurriculares do que com o trabalho curricular. É balada para cima e para baixo, balada. Tem gente que não vai para casa com balada. Você estudou? Assim, você estudou? Não, eu tive que ir na balada de fulano. Que loucura. Então, se você tem o tempo para balada, se você tem o tempo, por que você não tem o tempo para o outro? É mais uma questão de educação, de formação, não é? Eu tenho visto que a cidade, essa questão do lixo, né, aumentou muito. Demais. Está tudo muito imundo, sujo, né, a cidade toda. E também a sensação de abandono. Sensação de abandono, isso mesmo. Essa falta de tempo para o voluntariado. E para tudo um pouco, as pessoas não têm mais tempo. E também a careza das coisas, tudo muito encareceu muito, a mão de obra é muito cara. Se tu precisa de uma pessoa, já não encontra mão de obra especializada, né? Não encontra pessoas para resolver problemas pequenos dentro que você precisa, né? Você não... Que mostra também o que eu estou falando. O cara não quer mais ser pedreiro. Não. Ele quer ser o chefe do pedreiro, né? Sem ter condições, sem ter conhecimento. Ele não quer mais ser o técnico de computador. Ele quer ser o programador, o multimídia, etc e tal. As pessoas estão muito, assim, num sonho delas, né? Sim, então você imagina para consertar uma válvula de banheiro. Nem me diga. Fazer um furo na parede. Você não encontra pessoas que façam, né? Por isso a gente vai aprendendo um pouco tudo isso. Sim. Eu vejo que tem muita coisa aqui que eu vou resolvendo, porque se depender de alguém que venha, né, para fazer, mesmo pagando, você não encontra. Não, mesmo Aí pagando. eu fico pensando, meu Deus do céu, onde vamos parar? Não tem mais pessoas que se interessem, né, para isso, para aprender, para fazer, para... E eu vejo aqui que a senhora lida com a formação, com esses alunos aí, igual a madre lá aos 19 anos, né? Liga com esses alunos aí. Sim. Não é hora de dar esse choque de realidade? Porque parece que está tudo muito na mão, mas não está tudo na mão. Estamos trabalhando isso. Estamos trabalhando com essa nossa juventude, as nossas crianças, adolescentes. Tanto que a gente tem feito aí caminhada ecológica também para despertar, para sensibilizar, né? Primeiro, porque eu acho que é uma pessoa que está sensível, ela se torna consciente e vai mudar aí a realidade. Hoje vamos falar um pouquinho da sua associação, da sua ação social. Ação social. Vamos falar um pouquinho. Querida ação social. Tá nesse caminho desse amadurecimento, dessa... Eu vou chamar aqui de despertar, vai? Sim. Porque eu acho que precisa se despertar, precisa dizer que, olha, está na nossa mão, né? Eu entendo que sim, que estamos lutando para isso. Hoje aí atendemos 200 pessoas, mais de 200 pessoas aqui dentro. As crianças, aí tem todo um trabalho, um acompanhamento com profissionais, né? Não é que elas estão aqui dentro amontoadas, não. Nós temos os profissionais que acompanham, que trabalham, que ensinam essas crianças para que realmente aconteça aquilo que a gente espera na nossa missão, na nossa visão aqui. A nossa missão é realizar ações de promoção humana e defesa da vida nas áreas de assistência social, cultural, esporte, lazer, que contribua para o desenvolvimento integral da pessoa
no pleno exercício da cidadania. Nossa, falou igual um político Aí agora. nós temos a visão que, mediante esse trabalho, esperamos ver o ser humano integrado na sociedade, assumindo-se como protagonista da própria história, contribuindo com um mundo humano, igualitário, que gere oportunidade para todos. Que bonito. Então, e assim, é essa nossa busca diária aqui. Fazer com que essas pessoas, essas crianças, né? Mais que tudo, eu sempre tenho os jovens, os adolescentes, os jovens, mas a criança é aquelas que a gente olha assim com carinho e fala, vocês são capazes de mudar. A senhora falou em ecologia, eu me tornei um atuante na área de ecologia por conta das minhas filhas. Coloquei elas, eu tenho 2 filhas e aí elas foram para a escolinha e lá elas aprenderam, por isso que eu acho que é muito importante. Lá elas aprenderam que tem que reciclar o lixo, que o lixo é responsabilidade nossa. Então elas chegavam em casa e replicavam isso em quem? No Noel, né? Claro. Olha, pai, não pode fazer isso. Olha, pai, tem que reciclar isso aqui. Até hoje, todos eles, os 3, são conscientes nisso. Né? São adultos conscientes, sabem que não é responsabilidade do outro, não, é sua. Sua. Sim, de cada um, né? A gente aqui, o descarte é também mínimo na natureza. A gente descarta ao mínimo. Nós reciclamos, tem a coleta seletiva ali, né? E também o lixo orgânico, o resíduo, né? O resíduo orgânico vai para a terra. E é tudo selecionado, o material, eles ajudam, não sempre, né, mas de vez em quando eles ajudam mesmo levar para dentro do carro, vai para reciclagem, eles já colocam nos coletores corretos. Tem uma coisa que eu acho assim que era um avanço na época, e a gente pensava, também participei de fóruns de discussão sobre isso, a gente achava que era porque tinha muita criança que trabalhava e tal, não que eu seja contra o trabalho. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos, meu pai forçava porque tinha que ter renda para a família. E trazia tudo para casa, viu? Era terrível. Mas voltando lá, essa coisa da criança só estudar e dela não ter, como é que eu vou falar assim, não tem uma ideia do que é trabalho, não tem uma ideia de vou tentar ser mecânico, não tem uma aspiração de proibir eles de trabalhar, acho que isso foi muito errado. Porque a gente acabou criando pessoas que estão sempre esperando alguma coisa. Estou esperando, aquele negócio todo. E aí, quando viram adultos, a gente nota claramente que eles perderam a referência, perderam a bússola. A senhora vê, como é que a senhora vê essa coisa? É que a criança pequena é muito mais fácil de ensinar. É muito mais fácil. Olha, se for ver, eu escuto, né, que no Japão a criança ajuda a limpar banheiro. Sim. Ajuda a limpar banheiro, ajuda a recolher o lixo da casa, tudo isso. Isso é atribuir responsabilidade. Sim. E diz que hoje um dos problemas principais, né, de quem se envolve com coisas como droga, essa dependência química toda, né, é porque não é atribuído responsabilidade. Então, crescem adolescentes, jovens, ninguém atribui responsabilidades, então eles não têm o que fazer, não tem compromisso. Sim. E aí vão buscar coisas fora. Sim. Agora, quando desde cedo, né, tem essa função, esse compromisso, o tempo é todo cheio, eu não digo só para fazer coisa, mas os cursos, as atividades, por isso é importante brincar também com brinquedos educativos, sim, né? Com certeza. Então tudo isso, eu acredito sim que falta aí organizar, né, a vida da criança muitas vezes. Também essa de deixar a criança esquecida lá diante das telas, né? Hoje, muito tempo, a gente sabe também que não faz bem. Que eles têm que ter o tempo da brincadeira, eles têm que ter o tempo da responsabilidade, do compromisso. E isso acho que vai formando eles de um modo integral, né? Com certeza. Quando nós começamos aqui, a senhora disse assim, vai demorar quanto? 20 minutos, né? Bom, infelizmente já tem uma hora, mais de uma hora que a gente está conversando. Foi muito legal conversar com a senhora, foi um aprendizado, me emocionei tanto quanto a senhora aqui, os momentos um pouco pesados, mas a gente
levou numa boa. Achei muito bom. Eu não estar sei aqui se eu com a senhora. fugi um pouco das suas perguntas. Não, a senhora respondeu elas na íntegra, adorei. Eu vou abrir aqui o espaço para a senhora fazer as suas considerações finais, mas não sem antes agradecer. Muito obrigado pela entrevista. A prosa foi fantástica. Muito obrigado. Eu não preparei nada. Eu nem imaginava o que você pudesse me perguntar, então eu não, tá bom. Eu não preparei. Estou abrindo para a senhora fazer as suas considerações finais. Bom, nós vivenciamos esse ano, né? Um ano também bem desafiador, Sim. 2023. Nem me diga. Esperamos que 2024 seja um ano mais leve. Eu tenho expectativas, né, de um ano, de uma vida mais feliz, não para mim só, mas para todos. Uma vida digna, que é aquilo que a gente busca, espera, né? Aí uma vida mais bonita para todos, mais feliz. Que assim E seja. desejo muita saúde para as famílias, para as pessoas aí que são abertas também e acreditam nesse menino Deus que ele vem, que ele faz morada, né, na nossa realidade e também transforma toda a realidade sofrida em vida nova, em esperança, coragem de lutar e de continuar a caminhada em 2024. Um abraço para todos que Muito obrigado. estão me ouvindo e até uma próxima, se Deus quiser. Tomara que seja breve. Muito obrigado. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.